Quais as lições que aprendemos na concepção e nascimento de Jesus? Todo aborto é pecado? Me diga uma coisa, você sabe me informar o que é eugenia? Existe algum aborto provocado que pode ser tolerado pela igreja cristã? Fique conosco, estaremos conversando sobre esse e outros assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto e esse é o canal EBD Visual. Se você chegou aqui, com certeza você é professor da escola dominical ou está procurando algum assunto relacionado. Seja bem-vindo a esse canal. Nós temos como o objetivo aqui, por objetivo, oferecer algum subsídio para as lições da CPAD, mais precisamente as lições adultos da nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando aí um tema bastante interessante e com assuntos bem pertinentes ao que nós estamos vivendo nessa última hora. Estamos estudando sobre a igreja e o império do mal, como nós podemos vencer o espírito da Babilônia. Já estudamos aí algumas lições também bem palpitantes e nessa oportunidade estaremos estudando sobre mais um assunto bastante polêmico. Com certeza pode surgir algumas polêmicas na sua aula, mas o objetivo não é polemizar, e sim ensinar a palavra de Deus do jeito que ela é. Muito bem, eu faço aquela solicitação de sempre. Se você é novo e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê esse apoio, também curta as nossas videoaulas e compartilhe também, se assim você sentir de Deus, compartilhe com alguém que esteja precisando e eu tenho certeza que Deus estará abençoando a sua vida. Aproveito a oportunidade também para informar que deixarei nas descrições dessa videoaula a aula em PowerPoint. Se você está procurando slides do tema no formato PowerPoint, eu vou deixar, são slides animados, não são slides ali congelados, mas são de uma forma bastante dinâmica para que você possa também dar uma aula abençoada, caso você queira ministrar com um data show ou com uma televisão na sua igreja. Deus abençoe a sua vida e eu rogo a Deus que você venha ser usado ou usada poderosamente nas mãos do Senhor para ministrar uma excelente aula. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Muito bem, então vamos para a nossa videoaula e nessa oportunidade estaremos estudando a lição de número 5, que tem como tema a dessacralização da vida no ventre materno. Também um assunto atual e um assunto que está em voga. Um assunto que está nas mídias sociais, também nos telejornais e também nos tribunais. E, de qualquer maneira, falando com a igreja. Como que nós devemos nos posicionar diante desses assuntos que estaremos estudando. O texto áureo da nossa lição diz dessa forma: E eis que em seu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 31. E nesse texto áureo já observamos que levará como base o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade prática diz dessa forma: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 33, depois o versículo 39 ao 45.
falando ali sobre o nascimento, sobre a concepção de Jesus Cristo. Também é falado ali sobre a concepção de João Batista. Então esse é o texto que será a base de toda essa lição abençoada que nós vamos estudar. Nessa videoaula, nós vamos tratar sobre as ideologias que visam alterar o conceito de vida. Também essas ideologias, elas tentam de qualquer maneira desqualificar a autoridade da Bíblia Sagrada e também, ao mesmo tempo, defendem a cultura do infanticídio. O que é isso? A morte de crianças inocentes. Ou, em outras palavras, elas defendem a cultura do aborto. E é isso que nós estaremos estudando. Não é um assunto, volto a dizer, não é um assunto simples de se tratar, tendo em vista que muitas vezes gera algumas polêmicas quanto a alguns assuntos como estupro e por aí vai. Mas isso nós vamos falar no final. Muito bem, então vamos então para o nosso tópico, o tópico primeiro, que diz a concepção de Cristo. Primeiro ponto, o anúncio do nascimento. Nesse ponto, o pastor Douglas Batista, ele vai tratar sobre a notícia da chegada de Jesus Cristo a este mundo, ou seja, a chegada de uma criança especial a este mundo. Não seria nada mais e nada menos do que o próprio Filho de Deus, aquela criança. Então, nesse primeiro tópico, ou nesse primeiro ponto, nós aprendemos que todo nascimento de uma criança é uma certeza da perpetuação da vida na Terra. Se você olhar no primeiro livro da Bíblia Sagrada, o começo de todas as coisas, quando Deus cria o homem e a mulher, forma o homem, forma a mulher, uma das ordens principais dele foi essa: crescei e multiplicai. E isso aqui está dizendo sobre perpetuação da espécie. Só se pode perpetuar através da relação sexual e da chegada de crianças a este mundo. Então, assim também, quando o anjo vem trazer a notícia da chegada dessa criança, ele está demonstrando claramente aqui que até mesmo em Jesus Cristo cumpre-se aquela ordenança que foi dada lá em Gênesis: crescei e multiplicai. Então, aqui fica uma lição para a nossa vida, pois é uma ordem do Senhor que o homem e a mulher possam perpetuar a espécie. E isso, por esse ponto, nós já observamos que se torna algo sagrado, pois foi o próprio Deus quem ordenou. O segundo ponto vai tratar sobre a miraculosa concepção. Nessa parte, nós vemos aqui a explicação de como se daria essa concepção. Não seria uma concepção normal, seria uma concepção sobrenatural. Mas há uma explicação para não deixar aquela mulher, aquela santa mulher, uma mulher de Deus, não poderia deixar ela em dúvida nenhuma. Ela própria pergunta como que seria. E o anjo então explica, ele revela como que se daria essa concepção. Seria através da atuação do Santo Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele está lá no Gênesis também, no início de todas as coisas, e ele tem essa função principal de criar todas as coisas e até mesmo mover o sobrenatural. E não seria diferente na concepção de Jesus Cristo. Então aqui nós aprendemos mais uma lição. E qual é? É que todo nascimento de uma criança é um milagre de Deus. E deixa eu falar uma coisa. É um milagre sobrenatural. Quer ver uma prova? O próprio salmista, ele certa vez
ele se espantou o jeito em que ele foi formado no ventre da sua mãe. Ele vai dizer no Salmo 139, versículo 14, vai dizer dessa forma: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui formado, fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então, o próprio salmista, ele fica assombrado do jeito que ele foi formado. E somente uma pessoa com déficit de atenção, de sabedoria, é que não consegue enxergar que a vida humana, ela é um milagre. Naquela época, não teria como descobrir, como olhar, ver o rostinho da criança, não poderia ver as perninhas da criança, não teria como, mas ele se põe a pensar e a enxergar pelos olhos da fé o jeito que uma criança é formada no ventre materno. Como que se forma os ossos dentro de uma pessoa? Como isso se dá? Como que isso acontece? A formação dos braços, a formação das perninhas, dos olhos, da boca, do cérebro, de todo o corpo dessa criança. Como que acontece isso? Se isso não for milagre, nós não sabemos mais o que é. Então, o nascimento de uma criança é sempre um grande milagre de Deus. É sobrenatural. Nós também, como o salmista, nós ficamos extasiados e assombrados como que Deus é perfeito em criar uma criança dentro do ventre materno. Assim também, Jesus Cristo, ele veio de um modo sobrenatural. Assim também nós podemos e temos que olhar o nascimento de uma criança como algo maravilhoso e algo também sobrenatural. Terceiro ponto, a bênção do nascimento. Aqui nós temos que o anjo, além de dizer isso que ele acabou de dizer sobre como seria a concepção, ele também explica que esse fato é algo sublime e especial. Por quê? Porque se tratava de Deus trabalhando na história da salvação. Nesse ponto aqui, nós observamos que Jesus Cristo ele nasceria para poder salvar a humanidade perdida. Mas preste atenção, o que nós aprendemos também é que Deus, quando ele dá uma criança para um casal, para uma família, ele também está presenteando aquela família. É um presente de Deus. Assim como Jesus Cristo, ele é um presente para a humanidade, né? Assim também uma criança, quando chega dentro de uma casa, ela também é um presente de Deus. E, por que não dizer, uma herança de Deus. Deus está dando ali uma herança, está dando um tesouro para aquela família. Quer ver um exemplo? Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Então, olha como que é tratado, inclusive nos Salmos também, esse presente que Deus dá. Deus dá uma herança. Então, temos que olhar dessa forma. Então, quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, nós tiramos essas lições para a nossa vida. Você que está ouvindo e vendo essa videoaula, você também é um presente de Deus para a sua família. E se você tem filhos, saiba disso. Os teus filhos são presente de Deus. Estamos nos preparando aqui nesse primeiro tópico, fazendo essa conexão
com a concepção e o nascimento de Jesus para mostrar que esse ato é um ato também maravilhoso, um ato sobrenatural. Muito bem, esse é o primeiro tópico. Vamos então para o segundo tópico, que tem como título a cultura da morte. Aqui a coisa já começa a ficar um pouco mais séria, porque vai tratar aqui de algo polêmico e algo muito triste. E algumas coisas que nessa última hora tem sido de uma forma grande, uma batalha muito grande para que seja aprovado algumas coisas que estaremos falando. Então, primeiro ponto, o projeto ideológico. Preste atenção numa coisa aqui. Será que essa cultura de querer aprovar um aborto ou uma pessoa querer fazer aborto, será que isso vem de agora? Será que nasceu por agora, nesse tempo de estresse? Será que nasceu agora, nesse tempo de ansiedade, nesse tempo de depressão? Será que foi só agora? Não. Eu te digo com toda convicção. Isso é uma cultura de muito tempo atrás. Não é da agora de maneira nenhuma. Então, houve épocas em que, de alguma forma, o diabo ele tentou barrar algum propósito da perpetuação humana. Preste atenção, em primeiro lugar está a vontade do inimigo de querer barrar algo que eu acabei de dizer, um presente de Deus que é o nascimento de uma criança e a perpetuação da espécie. Na Bíblia, nós encontramos alguns episódios também na história, alguns episódios também de casos de infanticídios por diversas razões. Nós podemos citar em primeiro lugar a morte dos primogênitos no Egito, onde quando ficaram sabendo ali que estava chegando um libertador, o faraó ele manda eliminar todas as crianças do sexo masculino. Mas através da intervenção divina, o plano de Deus, o propósito de Deus é levado adiante. Por quê? Porque Deus está no comando de tudo. Estamos enfrentando algumas dificuldades nessa hora, leis que querem, com toda certeza, ser passadas para acabar, matar crianças inocentes, mas eu continuo dizendo o que já falei em videoaulas passadas. Deus continua no comando de todas as coisas. Nós, como Igreja do Senhor, precisamos estar alerta e não podemos estar nos curvando diante de algumas atrocidades. Mas Deus ele não perdeu a direção, assim como ele não perdeu a direção lá no Egito. Moisés chegou e libertou o povo. Também nós temos a morte dos bebês no nascimento de Jesus Cristo. Quando Herodes fica sabendo que nasceu um rei, ele ali, para não ter um competidor, ele manda também que as crianças sejam assassinadas. Isso também se chama infanticídio. O mesmo espírito que quer trucidar ali, cortar, despedaçar uma criança no ventre materno é o que estava usando também Herodes nessa situação. Mas mais uma vez o plano de Deus foi avante e o plano do inimigo caiu por terra, porque Jesus Cristo ele não foi morto nessa ocasião. Ele estava com poucos dias, estava nascendo, mas o plano de Deus foi avante. Então, o plano de Deus vai se concretizar. Também, na história, nós observamos Hitler com um pensamento maligno. Qual era? Da raça pura, a raça ariana, né? Onde ele tinha um pensamento que os alemães seriam essa raça ariana
E já em contrapartida, os judeus e outras classes seriam classes baixas, classes que contaminavam, classes que deveriam ser extirpadas, deveriam ser eliminadas da face da terra, para que assim o mundo fosse habitado por pessoas, entre aspas, perfeitas. Isso também da mesma forma. E Hitler não só matou muitos judeus adultos, outras classes também, mas matou também muitas crianças. E quando algumas mulheres estavam grávidas, também morria, e crianças pequenas. Da mesma forma, o infanticídio colocando em prática. E por trás disso, mais uma vez, o inimigo das nossas almas tentando barrar a perpetuação da raça humana. Na história também, muitos reis, muitos guerreiros, quando chegava uma criança, quando a mulher estava grávida, e é que aquela criança chegava, que eles viam que aquela criança ela era uma criança imperfeita, na história conta-se diversas ocasiões, e em diversos lugares também, em que eles subiam até um morro, um precipício, e de lá jogavam aquelas crianças para morrer lá embaixo. Isso porque eles olhavam e viam que aquela criança era uma criança imperfeita. Houve um defeito de fábrica, e se houve um defeito de fábrica, tem que ser eliminado. Então, não é da agora, mas hoje o projeto não diz respeito a matar crianças vivas, mas vivas que eu falo assim, que já estão vivendo a sua vida tranquilamente aqui, já saíram do ventre materno. Mas o projeto maligno nesse ponto é matar a criança quando ainda está no ventre materno. E não só isso, também com respeito ao aborto, mas com respeito também à eutanásia. O que é eutanásia? É tirar a vida, ou seja, agora de um adulto, né? É desligar o aparelho, é não levar adiante aquela pessoa que está ali em estado vegetativo, ou que até mesmo está ali sofrendo e queira morrer. Existe em alguns países, existem pessoas que saem até de países que não fazem isso para ir para outro país para poder fazer do mesmo jeito. Há pessoas que saem do país porque aqui ainda não está autorizado todo tipo de aborto, eles saem daqui para praticar aborto em outros países. Também, além do aborto, além da eutanásia, também temos a apologia ao suicídio, né, onde a pessoa, existe muitos grupos dizendo, olha, se você não está satisfeito, tira a sua própria vida, dá fim à sua vida, e a pessoa tem direito de fazer isso. Então, existe também a apologia ao suicídio. E, por fim, temos o controle da natalidade. Em alguns países, observamos que não se podem ter mais do que 2 crianças. E com isso, existem muitos abortos, muitas crianças sendo jogadas na rua, joga na rua, ou nasceu, aqueles pais matam aquela criança, assassinam aquela criança, para que o governo não fique sabendo que chegou uma criança a mais naquela família, para não ter que pagar uma multa muito grande. Então, é dessa forma que nesse momento em que nós estamos vivendo, é que estão acontecendo esses projetos, né? O projeto é diferente. O projeto agora tem uma outra vertente, mas uma vertente muito mais triste e muito mais perigosa também. Então, nesse caso aqui, todos que foi falado sobre o aborto, a eutanásia, ao suicídio e ao controle de natalidade, mostra aí o pastor Douglas Batista, ele vai tratar aqui e ele fala um nome aqui que quase muitos não ouvem dizer, que é a eugenia. E o que é a eugenia?
A eugenia ela vem do grego eu, que significa bem, e também da junção de genos, que significa raça. Então, juntando as duas aqui, eugenia no grego significa bem nascido, ou nascido perfeito. Tá? Então isso aqui é uma teoria que diz dessa forma: a seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações futuras. Então, resumindo aqui, a eugenia diz respeito ao cruzamento de genes para que nasça uma raça pura. Voltando novamente aqui sobre a questão da raça pura, raça ariana lá de Hitler. Só que quem teve essa ideia mirabolante aí, para não dizer uma outra palavra, foi um inglês chamado Francis Galton. Ele era primo de uma pessoa chamada Charles Darwin. Então, por aí nós observamos que na cabeça desse cidadão não tinha um pensamento certo. Então, ele levantou essa teoria de que teria condições de cruzar genes para que nascesse crianças perfeitas e não crianças defeituosas. Então, é esse pensamento. Precisamos de pessoas perfeitas. Nós não precisamos de pessoas aleijadas, pessoas doentes. Precisamos de pessoas com 100% de perfeição. Isso não vai acontecer nunca, não tem como acontecer. Isso é um pensamento maligno, né? Então esse inglês chamado Francis Galton, ele aparece com essa teoria. Ele viveu entre 1822 a 1911, e ele então tem essa ideia mirabolante que vai passar para algumas pessoas mais à frente. Então, esse mesmo pensamento está implantado também nesses projetos de hoje de aborto, de eutanásia, de suicídio e de controle da natalidade. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que Deus nos livre de tudo isso. Vamos para o segundo ponto, o direito sobre o corpo. Diante dessas teorias que foi falado aqui, e juntando o ódio que o inimigo tem dos bebês, das crianças, no dia de hoje, né? Então surgem os movimentos feministas, aonde eles criaram esse jargão: meu corpo, minhas regras. E falando isso aí, eles arrogam para si o direito de matar no ventre um ser vivo que está totalmente inocente de qualquer situação e que não tem culpa de nada. Então eles criaram esse jargão com uma desculpa: quem manda no meu corpo sou eu. Quem faz as regras do meu corpo sou eu. Mas a Bíblia não diz dessa forma. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso ele vai ceifar. Nós temos regras para seguir. Um local sem regra é um local de baderna. Um local sem regras é um local onde cada um faz o que quer. E o final disso é sempre a tragédia. Então, esse jargão também é um jargão, com toda certeza, colocado e criado por aquele que tem o desejo de barrar a perpetuação das espécies e que é uma obra-prima do Deus Todo-Poderoso. O terceiro ponto diz a prática do aborto. Você sabe me responder o que é
aborto? Aborto é a interrupção de uma gravidez resultante da remoção de um feto ou embrião antes de ter a capacidade de sobreviver fora do útero. Então, o aborto ele acontece dentro do útero. Tá? Saiu e a criança foi morta depois, isso aí já não é aborto. O aborto ele acontece dentro do ventre materno. Tá? Um aborto que ocorra de forma espontânea, esse aborto nós denominamos de aborto espontâneo ou interrupção involuntária da gravidez. Já um aborto deliberado, nós chamamos de aborto induzido, aborto provocado ou interrupção voluntária da gravidez. Então, temos aí duas vertentes. O aborto, quando ele acontece de forma espontânea, aconteceu algum problema, a criança morreu dentro do ventre materno. Aborto espontâneo. Mas nós temos o aborto deliberado, que é aquele que se induz, aquele que é o que nós estamos dizendo, é matar uma criança dentro do ventre materno. Voltando para a Bíblia Sagrada, nós observamos que a lei mosaica ela já proibia e já tinha inclusive alguns preceitos dizendo sobre aborto. Nós observamos em Êxodo, capítulo 21, versículo 22 e o 23, que quando acontecesse algum aborto, que acontecesse ali uma briga entre dois homens ali e eles batessem na barriga da mulher e a criança morresse, deveria acontecer alguma coisa. Então Deus ele não deixava passar isso em branco de forma nenhuma, por isso ele deu essas diretrizes para Moisés entregar ao povo. Não era de qualquer maneira. Teria que ter uma punição para aquele que provocasse um aborto. Já na lei brasileira, ainda é crime o aborto induzido, nós podemos chamar também de aborto voluntário. Na lei brasileira, somente é autorizado, permitido em 3 casos. Primeiro, estupro. A lei permite que em caso de estupro possa a mulher provocar o seu aborto, ou seja, aquela criança ela pode ser assassinada. A lei brasileira ela diz dessa forma. E em segundo lugar, quando há risco da vida da mãe, se nesse caso a criança ela vai morrer e a mãe também corre o risco de morrer, então nesse caso a lei também permite que seja feito o aborto, caso ali esteja pondo em risco de uma mãe. Então nesse caso pode ser feito. E em terceiro lugar é o caso dos bebês anencéfalos. E o que é isso? Anencéfalo significa literalmente sem cérebro, nasceu sem cérebro. Então crianças nessa situação, e isso foi o último debate sobre a questão do aborto, e a partir de uns anos para cá, pode-se então fazer o aborto no caso de bebês anencéfalos. E temos algumas posições sobre a igreja que nós vamos falar logo em seguida. Então nós temos aqui os 3 casos de abortos que podem ser praticados pela lei brasileira, que não é considerado crime no Brasil. Muito bem, vamos então para o nosso tópico terceiro, que diz a sacralidade da vida. Primeiro ponto, a vida é inviolável. Aqui o que nós podemos entender é que o direito à vida
isto aqui que nós estamos dizendo, o direito à vida, está acima de qualquer outro direito. E se ali dentro do ventre materno está uma criança que é uma vida, ela tem este direito garantido. Nós temos que olhar por esse lado. Então, infelizmente, muitos olham por questões ideológicas, mas nós temos que olhar dentro de um prisma cristão, dentro de um prisma olhando pela Bíblia Sagrada. Então nós não podemos concordar que o direito de uma criança viver seja violado. O bebê no ventre materno, ele não é um emaranhado de células como as feministas estão dizendo. Não, de maneira nenhuma. E muito menos o bebê no ventre materno, ele não é um ser estranho ali na barriga da mulher. Não, de maneira nenhuma. Ele está ligado com a mulher. Tá? Então, cuidado com isso. A vida, ela é inviolável. E quando se fala em vida inviolável, está dizendo também de um ser que já é uma criança, um ser vivo dentro do ventre de uma mãe. Segundo ponto, o começo da vida. Aqui é um motivo de um debate muito grande. Quando é que começa a vida? Preste atenção, a mídia não mostra, a mídia não quer mostrar isso. Se você for pesquisar, dá um Google aí, você vai ver que a maioria das coisas que você pesquisa sobre aborto, infelizmente, os artigos são todos defendendo o aborto. E poucos são aqueles que falam contra o aborto. Para a maioria dos especialistas, eles concordam que a vida ela começa no momento da fecundação. E Deus também sabe disso. Por isso esse fato contra uma criança configura-se em assassinato. Então vamos para o terceiro ponto, a posição da igreja. A igreja, ela deve continuar se posicionando de forma firme contra essa prática. Além de também de se conscientizar a sociedade através de palestras e, enfim, não desprezar quem porventura tenha feito tal ato, se fez por ignorância. A igreja está para acolher, para incentivar, para dar uma palavra de conforto e que essa pessoa se arrependa pelo ato e se fez por ignorância. E também a igreja, ela somente terá que apoiar ou poderá apoiar isso, esgotar todos os meios, o caso de uma mãe que está em perigo de verdadeiramente perder a vida. Então, nesse caso, é viável que a igreja ela não seja contra, porque senão a igreja pode estar também levando esta irmã a morrer. Então, esgotado todos os meios, através da oração, através do jejum, através da intercessão, clamando a Deus pela vida da mãe e também do seu filho, se estiver no seu ventre e está ali causando esse problema, então a igreja, por ética, a igreja ela deve se posicionar em favor da mãe nesse caso. E isso também deve ser levado para a mãe se ela está de acordo. Muito bem, então chegamos à nossa conclusão dessa videoaula, um tema bem palpitante e que sempre surge aí algumas polêmicas, mas é um assunto que tem que ser falado vez por outra. Vamos então para o que diz o pastor Douglas Batista na conclusão. Ele diz dessa forma: a gestação e a
procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado da pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Fique então com essas instruções e que Deus venha levantar pessoas para poder ajudar, para poder auxiliar. Também da mesma forma levantar palestrantes, pessoas formadas nessa área para que ajude as pessoas e que não venhamos ter de maneira nenhuma crianças sendo assassinadas no ventre das suas mães. Encerro agora esta videoaula, desejando a todos que você tenha uma excelente aula, que o Espírito Santo ele te instrua de uma forma abençoada, de uma forma sobrenatural, que você seja um canal de bênção para estar ajudando outras pessoas também. Mais uma vez, curta o nosso canal, se inscreva e também compartilhe esse vídeo com mais alguém. Nos vemos na próxima videoaula, se Deus permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.